Tem conversado, sobre o Evangelho de Marcos. Todos os nossos encontros a gente está seguindo a sequência mesmo do Evangelho segundo Marcos. Desde o primeiro versículo, a gente fez todo o primeiro capítulo em 4 encontros. No encontro passado a gente começou o capítulo 2 e hoje eu queria dar continuidade ao capítulo 2. Então, você pode abrir lá o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Assim. A definição mesmo, que a gente tem recebido aí é essa de discípulos, de sermos discípulos, nos entendermos como discípulos, como seguidores de Jesus, vivemos como seguidores de Jesus. Seguir Jesus não é uma coisa que a gente está tentando fazer. Aliás, seguir Jesus não é algo que a gente faz. Ser discípulo é algo que a gente é. Discipulado não é uma área da nossa vida. Porque a gente tem a tendência de dividir a nossa vida como se fosse uma pizza, tem a área do trabalho, tem a área da família, tem a área do lazer, tem a área não sei do que, tem a área de Jesus. Jesus tem uma área na nossa vida. E não é assim que a Bíblia entende. Na verdade, seguir Jesus é o coração de quem a gente é, o cerne, é o sentido, é a identidade, é o caminho, é quem nós somos. E aí, isso que nós somos, nós emanamos, nós entregamos, nós oferecemos para quem está à nossa volta e para o que nós fazemos e onde nós vamos. Então, na semana passada a gente falou que a gente ouviu a voz de Jesus dizendo para a gente que seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Não existe coisa mais bela do que ouvir de Deus. Todos os seus pecados estão perdoados. Não existe coisa mais significativa, transformadora do que ouvir de Jesus: todos os seus pecados estão perdoados. Quando a gente não leva isso a sério, a gente fala assim: sou perdoado, agora estou liberado para fazer o que eu quiser. Mas na verdade, quando a gente entende o perdão de Deus, ele vai redimensionando a nossa vida, vai redimensionando os nossos afetos, vai redimensionando as nossas relações. Então o perdão de Deus, ele vai tomando conta da nossa vida a ponto de nós não sermos mais pessoas que têm um perdão. Nós somos perdoados, quem nós somos, pessoas perdoadas. E pessoas perdoadas, nós ouvimos semana passada, perdoam, porque é isso que os discípulos de Jesus fazem, eles perdoam. E aí hoje nós vamos dar um passo com Jesus além, e eu quero convidar você a ler os versículos de 12 até o 17 do capítulo 2, caminhando, seguindo Jesus aí nos próximos passos que ele está dando. Quem quiser fazer a leitura de cada versículo, 13 a 17, 5 versículos. Então vamos fazer cada uma a leitura de um versículo, pode ficar à vontade. 2, 13 a 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Ao sair dali, viu ele o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos, Deus, ouvir o Senhor falar conosco pessoalmente. Obrigado porque
Nós estamos aqui convidando o Senhor para estar entre nós. O Senhor está aqui nos convidando a ouvir a sua palavra. O Senhor disse a nós: vem, esta é a hora da adoração. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é para isso que nós estamos aqui, Deus. O Senhor não está em busca de adoração, o Senhor está em busca de adoradores. O Senhor não está em busca do quê? O Senhor está à procura de quem o adore. Pessoas, relacionamentos, gente que o conheça, que o siga, que o busque, que o ame. A tua palavra diz: vocês me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Obrigado, Senhor, porque esse encontro aqui a gente pode ouvir a sua voz, e a nossa oração é que a tua palavra venha falar profundamente conosco nessa reflexão, nessa meditação, que seja mais do que palavras humanas, seja a palavra de Deus através de palavras humanas. Amém. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo venha e habite ricamente entre nós. Amém. Amém. O versículo começa dizendo assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Pelo Jacote fala isso, né? Aí, ó, Jesus estava na beira do mar, na praia. Jesus tinha uma casa na praia, né? Se você é seguidor de Jesus, você vai ter uma casa na praia, né? Um negócio meio assim. Mas você pode usar a Bíblia para falar qualquer coisa que quiser, viu? Qualquer coisa que quiser falar, você abre o versículo dele e fala. E ele tá saindo para a beira-mar. E a gente viu que ele saiu outra vez porque ele lembra o que aconteceu? O que aconteceu quando ele estava na beira do mar da outra vez? Aqui em Marcos 1, gente. O que aconteceu quando ele estava na beira do mar? E ele chamou os pescadores, Simão, lembra? Chamou os pescadores, saiu de novo agora à beira do mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ah, está muito. Esqueceu o quê? Ah, o óculos. Tá, a vista é muito. É os olhos claros da Regina. Dois olhos verdes. Olha como é que eu sou espiritual. Vi a Regina assim e falei: ela está orando. Enquanto você prega, Lê do engano, lê do engano. Não é o convidado assim que faz um. É. Mas vai orando aí, viu, Regina? Vou prestar atenção. Eu sei. E aí, ó, a Bíblia fala assim que uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Vocês viram que, gente, até aqui no livro de Marcos, Jesus várias vezes estava ensinando, mas nenhuma vez diz o que ele ensinava. Não diz, não é? Ah, estava Jesus ensinando quando desceu o paralítico. Estava Jesus ensinando quando ele chamou, ele viu João, seu irmão Tiago, e viu Simão e seu irmão André, e aí chamou. Então a gente não sabe o que Jesus ensinava, mas a gente sabe que quando Jesus ensinava, alguma coisa surpreendente acontecia. Ou um paralítico era curado, ou um homem era liberto. Lembra, estava na sinagoga também, ele ensinava a palavra quando de repente um espírito impuro tomou conta de um homem, e aí então Jesus libertou aquele homem. Então quando Jesus ensina, quando a palavra de Deus é pregada, pessoas são libertas, o perdão é comunicado, pessoas são curadas, vidas são transformadas, relacionamentos são restaurados, a mente é transformada, o entendimento é renovado. A gente precisa crer nisso. Quando a palavra de Deus é pregada, coisas surpreendentes acontecem, não é? A gente às vezes tem a tendência, gente, isso é o pior da religiosidade: familiaridade. Familiaridade. Quem é mais antigo de igreja sabe o que é familiaridade. Eu começo a ler o texto, a pessoa pensa assim: ah, é o texto lá de Levi, isso aí eu já conheço. Já sei o que ele vai falar. Familiaridade. Essa coisa de você achar que já sabe. Fala assim: ah, lá no encontro, lá já sei, vai falar tal coisa, já entendi, já. E essa coisa de familiaridade. Sabe onde Jesus operou menos milagres? Onde Jesus operou menos milagres?
na cidade dele. Sabe por que ele operou menos milagres na cidade dele? Porque o pessoal falava assim, ó, ah, é Jesus, o filho do Zé. O filho do Zé aqui, o pedreiro aqui, trabalha aqui atrás, aqui, ó, a gente viu ele jogando bolinha de gude aqui, ó, correndo de criança aqui. O que você quer falar agora aí? Familiaridade, Jesus, já. Jesus, aqui que tal? Caía, ralava o joelho aqui, Jesus. Quando eu era criança aqui na frente de casa, aqui, eu falava, menino, desce daí da árvore. Jesus. Sabe essa coisa de você falar assim, gente, é Jesus na Bíblia, não sei. Isso do bíblico lá. A gente perde essa noção, essa perspectiva de, qual que é a palavra que eu quero? Temor, reverência, intimidade. Então Jesus não quer ter conosco familiaridade, Ele quer ter com a gente intimidade. Familiaridade não transforma. Familiaridade, aliás, é uma droga. E onde tem familiaridade tem o quê? Desrespeito. Onde tem familiaridade tem, a gente fala, né? Fala de qualquer jeito. Agora, onde tem intimidade, a gente consegue ter transformação, a gente consegue ter uma relação que conduz a algum lugar. E é isso que o objetivo de Jesus, do ensino de Jesus, quer causar. Aí, mas vamos lá avançar, que aqui, ó, vem coisa boa. Versículo 14: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu. Esse verbo viu já apareceu outras vezes em Marcos e vai aparecer outras vezes no Evangelho. Aliás, gente, sabe um dos verbos mais usados depois do nome Jesus? Na Bíblia? Viu. Sabe? Viu. Sabe o que significa? Jesus é aquele que nos vê. Nunca viu uma coisa, sempre viu alguém. Em Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele não só vê um objeto. O ser humano, onde tem gente, vê coisa. Onde tem coisa, vê gente. Dá valor de coisa a gente, de gente a coisa. Jesus, onde tem gente, ele vê gente. Onde tem coisa, ele vê coisa. Jesus, quando olha para a gente, ele vê mais do que um objeto, um trampolim, um obstáculo, um meio, um instrumento. Ele vê Levi, filho de Alfeu. Para filho de Alfeu, para não deixar dúvida, é filho de Levi não. Na época não tinha sobrenome, né? De Nazaré não é sobrenome de Jesus, tá? É Jesus de Nazaré, né? Não, é Jesus, filho de José. E Levi, filho de Alfeu, para não ter dúvida de quem ele era. É o filho do Alfeu. Ele viu esse Levi. Ele viu aquele Levi específico. Jesus é aquele que nos vê. E ele não nos vê como os homens nos veem, como as pessoas nos veem. Ele não se deixa levar pela opinião dos outros a respeito da gente. E ele nos vê não como a gente se vê. Esse é outro problema. Porque você convive com você 100% do tempo, aí você acha que você se conhece. Mas quando Jesus te vê, ele te vê como você realmente é. Ele vê a sua alma. Quando Jesus bate o olho em você, ele faz um raio-x. Tem um mais qual que é mais profundo que raio-x? Ressonância. Ele vê a alma, assim, ele vê o fundo do seu coração. Se você está sorrindo, ele vê que você está triste por dentro. Ele vê a sua aflição, ele vê a sua dor, ele vê o seu estado. Então, sabe, a boa notícia para a gente hoje é: Jesus te vê. Amém. Jesus vê você como você é. E que é uma notícia mais maravilhosa do que essa? Ele te vê como você é e não te rejeita. Ele perdoa. A gente aprendeu isso. Ele vê você como você é e não te descarta. Por que muitas vezes a gente tem medo de abrir o coração? Porque
a gente teme que os homens nos descartem, nos rejeitem e nos vejam com outros olhos uma vez que a gente abriu o coração. Jesus não, Ele nos vê como a gente é e nos ama como somos. Agora a pergunta, e aí o desafio é: você vê como Jesus? Quando você olha para as pessoas, você vê gente? Você vê pessoas feitas à imagem de Deus, dignas, pessoas valorosas, pessoas a serem amadas? Quando você vê uma pessoa, você vê uma irmã, você vê um irmão, ou você vê mais um contato no seu networking para você poder chegar onde você gostaria? Ou você vê mais uma possibilidade de você obter aquilo que você ainda não tem? Você vê como Jesus vê? Quando você vê alguém, você vê um semelhante. Um semelhante. Aí é fácil falar no abstrato, né? Ah, todo mundo. Não. Aquela pessoa do seu trabalho. Aquela pessoa que mora com você. Aquela pessoa com quem você convive e já tem familiaridade. Aquela pessoa que te rejeita. Aquela pessoa que vota num partido diferente de você. Aquela pessoa que tem uma religião diferente da sua. Aquela pessoa que adora um Deus diferente do seu. Aquela pessoa que torce pro Corinthians. Olha lá. Que torce para um time diferente do seu. Que vê a vida de um jeito diferente do seu, da sua maneira de ver. Você vê pessoas como Jesus vê. A Bíblia fala que quando Jesus viu uma multidão, Ele não viu uma multidão. Ele viu ovelhas sem pastor. O que isso significa? Que Ele estava falando: eu serei pastor delas. Eu vou me responsabilizar por elas. Eu vou amá-las. Eu vou tratá-las como elas são. Pessoas. Imagem de Deus. Isso é difícil. Isso é difícil porque o nosso coração egoísta, carnal, a gente quer tratar as pessoas segundo os nossos próprios interesses, desejos, vontades, perspectivas, ideais. Então, esposa, marido, você vê a sua esposa, seu marido, como Jesus vê. E aí Jesus nos ensina, quando a gente segue Jesus, e a Bíblia coloca tanto viu, ser discípulo de Jesus é imitar Jesus. Então Ele nos ensina a ver como Ele vê. A gente vai seguindo Jesus, vai aprendendo a ver como Ele vê a vida. Então, seguir Jesus não é olhar para Deus da minha perspectiva, é olhar para a minha vida da perspectiva de Deus. Entendeu? Não é olhar para Deus segundo as minhas aspirações, é olhar para mim segundo os propósitos de Deus. Completamente diferente. Então quando a gente segue Jesus, a gente não fica no pé de Deus puxando a barra da túnica de Jesus. Ai, Jesus, eu quero. Não, agora a gente olha para a nossa vida da perspectiva de Jesus. E a gente olha para o outro da perspectiva, a gente calça a sandália de Jesus. A gente põe o óculos de Jesus. A gente coloca a roupa de Jesus e a gente vê as coisas na perspectiva de Jesus. Paulo falou assim, agora eu sou nova criação. Vivo pela fé no Filho de Deus. E a vida que agora vivo, eu não vivo como eu, Paulo, mas eu vivo como Jesus vivendo através de mim. Jesus vivendo a minha vida. Jesus vivendo a minha história. Jesus olhando e amando as pessoas através de mim. Viu o filho de Alfeu, Levi. E onde ele estava? Diz aí. Sentado na coletoria. E
Pegando dinheiro. Pegando dinheiro. Com a mão na. Como é que fala? Botija? Como é que é? Ali, ó. No ato. Levi sentado na coletoria. E é interessante que Jesus curou muita gente, mas a Bíblia dá destaque aqui, lá no capítulo 1 a gente viu, para um leproso. Jesus tinha muitos discípulos, mas aqui a Bíblia dá destaque para Levi. Por quê? Porque tem alguma coisa aqui em Levi que ele quer chamar a nossa atenção. E por que Levi? Porque ele era um publicano. Na sua Bíblia está como? Coletor de impostos. Como é que está aí? Versículo 14. Sentado na coletoria. O que aparece na sua Bíblia aí no versículo 16? Pecadores e... Publicanos. Publicano. Sabe o que é publicano? Sabe o que é publicano ou não? Você trabalhava com Mas é pior do que isso. Imagine, assim, ó, Israel era dominado por um povo estrangeiro, Roma. Então imagine, o seu povo é oprimido por um povo estrangeiro e poderoso. Nas ruas de Jerusalém, de Israel, você vê soldado romano para tudo que é lugar, soldados romanos, mostrando o poder do imperador sobre eles. E Roma oprimia Israel. E aí, Roma tributava os povos que estavam debaixo do seu domínio. Israel era um dos povos debaixo do domínio de Roma. Então Roma tributava Israel. Não só dominava Israel, mas também tributava Israel. Mas Roma era tão baixa, que ao invés dela tributar Israel usando romanos, ela usava quem? Pessoas do próprio povo. Então, ela criava publicanos e coletores de impostos a partir de gente do próprio povo dominado. E Levi era alguém que pertencia ao povo de Israel, mas cobrava imposto de Israel a favor do inimigo de Israel. Então, gente, pra você ter uma noção, Levi e todos os publicanos, todos os cobradores de impostos eram odiados, porque eles eram traidores. Eles eram vistos como traidores. Mas fica pior, gente. Sabe por quê? Porque o publicano, ele não só cobrava imposto do seu povo em favor do imperador. Ele taxava em cima do imposto. Então, você está achando ruim? Está pagando imposto? O publicano taxava em cima do imposto de Roma para ele. Então ele ainda desviava verba. E a caixa 2 ainda. Então, Levi, traduzindo para os nossos dias, era assim, ó. Você abria o jornal segunda-feira, você ligava a TV na segunda-feira, aí William Bonner começava a falar da última lista de escândalo de político, e aparecia lá, Levi, filho de Alfeu. Recebeu propina, Levi, filho de Alfeu. Na lista do mensalão, Levi, filho de Alfeu. Então Levi já era. Levi andava na rua, você acha que as pessoas cumprimentavam ele? As pessoas cuspiam quando ele passava. As pessoas odiavam, publicanos tinham que ter soldados romanos. Quem assistiu The Chosen deve ter visto o Levi. Não é? Levi andava na rua com os 2 soldados. Por quê? Para proteger Levi do povo dele. Isso era. Então, assim, sabe esses guardinhas de trânsito que a gente vê e fica com raiva? É o Levi. Aí Jesus vê lá, no momento, não pegou Levi no descanso, não pegou Levi na casa dele, chamou Levi sentado na coletoria. Ô Levi, conhecido na cidade por ser dono do prostíbulo, conhecido na cidade por fazer aquilo que a gente mais odeia.
Imagina um ser humano asqueroso aos seus olhos. Jesus voltou para ele e disse: siga-me. Imagina um ser humano desprezível aos olhos da sociedade. Jesus voltou para ele e disse: siga-me. Jesus viu. Não só ele, como Zaqueu também. E Zaqueu, já que você deu esse spoiler, é pior. Pior ainda. Sabe por quê? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele taxava sobre a taxa do imposto. É hoje. Não, nada diferente. Vai acumulando, fala assim, gente, o que é esse monte de... Então ele cobrava imposto dos publicanos, estava cobrando imposto, né? Então assim, ele, Levi, e aqui fala outros publicanos e pecadores. Então ele ouviu de Jesus: siga-me. E eu acho maravilhoso quando a Bíblia fala assim, ó: siga-me. Virou minha parte. Siga-me. Sem argumento. Não convenceu, não pregou, não explicou, não organizou as ideias, não cantou uma música, não fez um apelo, não botou um fundo musical, não colocou gelo seco, nada. Siga-me. E sabe o que é pior? Levi levantou-se no meio do expediente. Tô saindo fora. Cara, que loucura! Ele levantou, deixou para trás e seguiu. Eu imagino o quanto Levi já tinha ouvido falar de alguém que estava chegando e transformando, porque não é normal. Não é Afinal normal. de contas, ele levantou e largou tudo, largou até o dinheiro lá onde estava. Largou. Então, quando Jesus vê, ele realmente é desse jeito aí que você está colocando. Ele viu porque ele conheceu o coração. Ele ouviu. Eu acredito. Ele já sabia. Não, eu acredito assim que quando fala que Jesus viu, esse olhar penetrante dele deve mexer, sabe? Acho que quando ele olha. Sabe aquela sensação que você fala, nossa, aquela pessoa não olhando meu olho, parece que ela viu minha alma. Isso. Eu acho que. Igual o pai, quando vai ver o filho fazendo coisa errada, só olha assim. Veja dele, abaixa a Eu cabeça. acho que ele era o próprio amor ali, né? É isso, o amor. Eu acho que o amor dele constrange. Perfeito. E a seguir Jesus, né? Também, Hã? e por outra perspectiva, já que o pastor aí falou que Jesus olha para a gente, né? A coragem dele sair do status dele ali, por mais que ele fosse odiado, ele morava bem, comia bem, ao contrário dos irmãos judeus ali. Ele teve a coragem de largar tudo para trás, levantar. Isso é impressionante, porque talvez as pessoas que já teve algum contato com Jesus e não sentiu isso verdadeiramente, tem essa dificuldade de não olhar para trás ou largar tudo aquilo que veio até ali e falar: não, é Jesus, é para lá que eu vou. Ele teve, pela perspectiva, né, de todo mundo julgando ele, cuspindo, ele teve ainda essa questão de levantar e ir, né, sem questionar. Uma ruptura. Tipo, Jesus não vira a página da nossa vida. Jesus pega o livro, joga fora, abre outro e fala: vamos começar de novo. Entendeu? Então ele é uma tipo: Deus, chega, vira para trás. E é isso, siga-me. É seguir a pessoa de Jesus. Gente, quando a gente. Isso aqui que eu vou descrever é uma trajetória muito comum. Pessoas começam seguindo Jesus, mas quando elas se dão conta, elas estão seguindo doutrina. Quando elas menos se apercebem, elas estão seguindo uma lei. Os mandamentos. Elas não estão seguindo uns mandamentos, estão seguindo Jesus. Isso não significa que nós que é mais completo do que isso. É mais completo do que seguir uma lei, seguir uma regra, seguir uma religião. Agora eu faço parte da igreja. Não. Seguir Jesus é seguir uma pessoa. Uma pessoa. E eu fico imaginando aqui que eu queria refletir um pouco com vocês. É o seguinte: o que Levi, seguir Jesus, pode ter significado para os discípulos que já seguiam? Não,
Os discípulos estão lá de boa, de repente Jesus está voltando. Fala, Jesus está voltando, gente. Mas quem está? Quem está com Jesus? O que você acha que foi a reação dos discípulos quando viram Jesus chegando com Levi? Fala, ó, trouxe um convidado aqui hoje, um discípulo novo. O que você Eles que tiveram com Paulo, né? Verdade. Paulo também, e a Bíblia fala muito sobre isso, né? É isso daí, meu, o cara que estava lá no apedrejamento de Estevão, né? Esse cara não matava nós? Susto. Um susto. E Deus, ele gosta de assustar a igreja. Nossa, é impressionante. Deus gosta de assustar a gente. Trazendo as pessoas que a gente não imagina. Sabe quando eu cheguei na igreja, o pastor Ezequiel falava pro meu pai. Tinha meu irmão e eu. Meu irmão era mais ajustado, eu era mais do outro lado. Aí o pastor virou pro meu pai e falou assim: minha mãe, meu pai, não sei. O Renan veio mais fácil. O Everton é mais difícil. Não é? Pela aparência. Ela oriente. É. E aí Aí, não, o Renan já tá, o Renan já é nosso. Agora o Everton já do outro lado. Aí é engraçado assim, o que causa quando alguém chega, alguém que você não espera, alguém que você não imagina, alguém que você sempre viu fazendo outra coisa, fala assim, ele? Pois é, ele. Então, eu imagino que causou um susto. Agora, o que Levi seguir Jesus deve ter significado para o povão? As pessoas lá que via Levi todo dia sentado e viu a cadeira vazia lá. Hã? Eu imagino assim, as pessoas pensando, se Levi pode seguir Jesus, então a régua está muito baixa. Então eu também consigo assim. Se com esse currículo você consegue seguir Jesus, então esse é o ponto. Não é que a régua está baixa, é que não tem régua. Acho que naquele momento não tinha esse tipo de pensamento, porque Cristo estava apenas chamando ainda. Estava chamando. Então ninguém tinha, eu acho, que esse tipo de pensamento. Falava mais um, ou talvez não soubesse nem onde ele estava. Porque os discípulos também não eram tão conhecidos assim. Eram, Roberto. Aqui já tinha uma multidão já seguindo. Já era bem famoso, né? O Jesus já era bem famoso. Aí tinha a multidão aqui, ó. Uma grande multidão. Começou a ensinar a multidão. E aí Levi começa a seguir Jesus. A multidão olha e fala, eita! Até ele. Não, eu falo assim, eu não sei se os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, eram tão conhecidos assim. Os discípulos. Porque até na crucificação, depois o Pedro falou, mas não era você um deles? Quer dizer, havia uma dúvida até se era ou não foi afirmado. Né? Acho que o foco realmente era Cristo, não era os discípulos. Talvez alguém viu só uma cadeira vaga lá, falou, mas que? O que aconteceu com o Levi? Mataram ele? Graças a Deus mataram. Tem que pensar. Né? Aí se acho você que ninguém pensa... passou uma régua necessariamente naquele momento. Né? Agora, sabe o que mais me impressiona? Você falou de Jesus. Para Jesus, o que pode ter significado Levi seguir? O que significou para Jesus? Com certeza não significou eu sou importante, hein? O Levi está me seguindo. Com certeza não significou que problema eu arrumei chamando o Levi. Não significou isso. Não significou agora esse camarada vai aprender o que é bom para tosse. Não significou isso. Sabe o que eu imagino assim? Depois eles sentaram lá à noite e tal, antes de dormir, estavam conversando. Eu imagino Jesus voltando para ele dizendo assim, Levi, eu não julgo você pelo seu passado, eu não julgo você pela sua história, eu não julgo você pelo seu currículo. Tem um monte de coisa que você não entendeu ainda, e tem um monte de coisa que você ainda precisa ser transformado, mas eu não vejo você como as pessoas te veem.
eu queria que você soubesse que meu amor por você é maior do que as opiniões, as suas opiniões sobre você, os seus sentimentos sobre você. E eu queria que você soubesse que você está tomando a melhor e maior decisão da sua vida em me seguir. É isso que eu acho que Jesus está pensando sobre isso. Ele tinha certeza, né? Do caminho. Então eu acho que parado, pensando, ele tinha essa certeza, eu sou o caminho. Eu Isso. sou o único caminho, a única verdade. A única. Não tem Então, outra. eu acho que para ele, é mais, ele é mais um que eu trouxe para mim. E eu coloquei no caminho que eu quero que todos nós estejamos. Né? Então, eu acho que essa é a verdade. E acredito que esse separar do mundo de hoje, se imaginar, largar tudo, como todos os discípulos largaram, você tem que ver essa verdade. Olhar para ele e ver que aquele é o caminho. Isso. E Perfeito. não tem. Tem um versículo que diz assim, ó, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Então, olhamos para Jesus e os nossos olhos estão em Jesus. E quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente é transformado por Jesus em alguém parecido com Jesus. Então a gente olha para Jesus. Né? Por isso que gente, até quem está aqui desde o começo, não ficar ansioso. Ai, nossa, está no capítulo 2 ainda, né? Tem até o 16, né, pastor? Não sei quem lê livro. Você está lendo um livro aqui, né? Aí você está aqui nessa parte e fala assim, não, rapidinho, só... Nossa, falta um monte ainda. Nossa, falta um monte ainda. Reparou que a gente não está com pressa? Reparou que a gente não está com pressa, né? Eu não sei, eu vou tentar fazer um jogo de pensamento. Eu não sei se Jesus teria pensado em algo assim, mas eu, como um vendedor do que eu estou fazendo, da proposta de Cristo para a vida do homem, eu acho que foi uma bela propaganda para ele. É porque a sequência fala que ele não veio para os sãos, mas ele veio, né? Não para os sãos, né? Que não precisam de mim, e sim para os doentes. Não pode ser uma... Então, quando você traz Levi, na verdade, você é uma excelente propaganda. Esse, para quem você está cuspindo, que é o pior, olha o que eu fiz na vida deles. Ah, Uma coisa assim para se pensar, o quanto Jesus, eu creio que ele já estava pensando. Aqui estão meus modelos de transformação. Pescadores, gente rude, gente que gritava um outro, com certeza Pedro devia ser Quem que era o filho do trovão? era o João. Não, mas Pedro era o... Rapaz, imagina que se a gente xingar um ou outro. Trata desse assunto, eu acho que a gente precisa tantos anos depois. Devia ser gente assim. Hã? Estava falando com o André aqui. Falei assim, a gente tem o nosso grupo lá, eu, William, tal. Falei assim, ó, imagina só, Jesus falando assim, ó, ô Lulão, vem pra cá, ó, vem comigo. Eu pensei nisso Ele vai agora. ficar louco. Eu pensei nisso agora. Tem gente que estava falando Mas é isso do aí. exemplo. Mas, assim, se a gente olhar como sociedade, se a gente vê Jesus sentando com o Lula, sentando com os caras do STF, qual a imagem que a gente vai ter de Jesus? Exato. Não, mas... Não é positivo. Então, de um certo modo, pode ter queimado o filme dele. Você concorda? Pode ter queimado o filme de Jesus. Porque até aquele momento não houve transformação palpável na vida do Levi. A gente sabe o que ele fez, mas até agora a gente não viu nada ainda. Ele só começou a seguir. Então, no primeiro momento, eu acho que posteriormente causa uma, tipo, uau. Mas no primeiro momento eu acho que foi tipo, cara, que tipo de... Como assim? Pô, você falou revolta. É mesmo. Revolta. Eu acho que às vezes a gente fica bravo com Deus. Mas Assim. ele merece, né? Esse cara ele merece. Esse não merece. Porque na verdade assim, Jesus olha o olhar de Jesus, né? A gente iniciou os estudos, a gente consegue olhar para os nossos irmãos com o olhar de Jesus, porque Jesus ele vê o nosso coração, vê o que a gente está fazendo aqui, ele está vendo o nosso coração. Sim. Então, a gente ouve
bastante hoje, nem caráter. Caráter é o que a gente é. Né? Reputação é o que os outros acham. Exato. Que eu sou. Então, mas para que os outros tenham falar bem de mim, eu tenho que expor o que está dentro de mim para fora. Para eu ter uma boa reputação, eu tenho que ser a verdade interna. O que eu passo é só o que eu tenho dentro de mim. Exato. Eu não consigo passar outra coisa. Então, mas para eu conquistar essa reputação, tem que ser com as ações corretas. Mas eu vou errando. Nesse caminho, eu erro pra caramba, tropeço, cai e vai. Só que internamente Jesus está vendo aqui. Então, por pior que possa ser os nossos olhos, Jesus está vendo algo bom. Mas hoje, se ele vier, ele está vendo algo bom em todos nós. O pior que seja aos nossos olhos, ele está amando todos. Se a gente morreu hoje, se você entrar do lado do Lula para tomar um café no céu, você não pode deixar muito. Mas ele não é doido. Gente, interna, eu e a Valéria, a gente assistiu um tempo atrás um seriado, documentário seriado, daquele, acho que é Jeff Dahmer. Assassino. É. Que não era só assassino, era um assassino canibal em série. Só isso. Aí a história dele lá, tal, conta que na cadeia ele se converte. Aí eu lembro que quando a gente estava diante assim, de tudo que o cara tinha feito, e ele contou, tem uma câmera assim, ele contando para a mulher lá que vai prender ele lá na cadeia, já que ele contava o que ele fazia assim, tranquilo. E ele confessou, né? E a gente ficou pensando, gente, e aí? A graça de Deus alcança uma pessoa assim? É difícil dizer que sim, mas sim. É difícil a gente O irmão alcançou dimensionar. Estava do lado da cruz. Exato. Ele estava morrendo ali porque Jesus não, mas O ele maior estava morrendo exemplo por outra para isso é coisa. Paulo. Não tem Por outro exemplo, O maior exemplo para não, mim é e você Paulo. pensa assim, não é, gente? Isso é que é o nosso erro. A gente fala assim, ó. Se a pessoa se arrepende, Deus aceita porque ela se arrepende? Não. Deus não aceita uma pessoa porque ela se arrepende. Deus aceita uma pessoa porque Jesus Cristo morreu por ela. Então, Jesus não me aceita porque ele olhou para mim e ficou comovido com o meu arrependimento. Ele olhou para mim, me amou em Cristo, enviou o seu Filho para morrer pelos meus pecados e agora me aceita porque Jesus se entregou por nós, se entregou por mim. Não é mérito nosso. Hã? Não é mérito. Não tem mérito. E é isso que, gente, a graça de Deus, ela é, isso aqui, ó, o grande lance dessa conversa, desse ponto, é a graça de Jesus. Não é possível dimensionar. Ela não pode se equiparar ao nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa o alcance, não importa a reputação que a gente assumiu, ganhou, que a gente se tornou, o tipo de pessoa suja que a gente virou. A graça de Jesus, ela nos alcança onde a gente estiver. Não importa. Não importa onde a gente esteja, ela tem o braço dessa graça, ele alcança. Ele pega, ele alcança, ele abraça, ele traz para perto. E eu estava lembrando aqui de algumas frases de pessoas que eu sigo, admiro, sobre o que significa seguir a Jesus. O Caio Fábio disse o seguinte: seguir a Cristo é o melhor e mais fascinante projeto de vida que qualquer ser humano poderia encarar. O John Piper, que eu gosto muito dele também, ele disse assim: seguir a Cristo significa encontrar em Cristo o tesouro que satisfaz mais do que todas as riquezas desse mundo. Levi entendeu isso. Todas as riquezas, tesouros, conquistas, tramóia, esquema que ele entrou, não se comparava ao valor de Jesus. Tem uma parábola que Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que um homem encontrou, foi, vendeu tudo que tinha e pegou aquele tesouro. E recebeu aquele tesouro.
Então, seguir a Cristo é encontrar um tesouro que satisfaz, um prazer que satisfaz mais do que os prazeres desse mundo. Um outro pastor diz o seguinte: seguir a Cristo é ter o coração cativo ao seu amor, a mente cativa à sua verdade e a vida cativa à sua vontade. Ser cativo de Cristo é estar amarrado, eu vou usar uma expressão melhor, é estar acorrentado a Jesus. Onde Ele vai, nossa mente, o nosso coração e a nossa vida vão. Martinho Lutero disse: seguir a Cristo é crer nele e nele somente, colocando toda a nossa confiança nele para a salvação e obediência. É crer só em Jesus e mais ninguém. Então, seguir a Cristo é excluir todas as outras possibilidades de salvação que eu construo para mim. É seguir a Cristo e Cristo somente. Então, seguir a Cristo exclui necessariamente todos os outros meios de salvação que a gente constrói. Salvação em todos os sentidos. Como é que eu vou me salvar dessa situação que eu estou? Cristo. Como é que eu vou lidar com essa circunstância? Cristo. Como é que eu vou lidar com esse problema, com essa situação, com esse enfrentamento, com essa traição? Como é que eu vou lidar com essa aflição, com essa adversidade? Cristo. Ele é a salvação. Como é que eu vou lidar com essa tentação? Cristo. Então, seguir a Cristo é lidar com tudo na nossa vida a partir de Cristo, tendo Cristo como nossa referência. John Stott diz: seguir a Cristo significa caminhar na mesma direção que Ele e ser guiado pelos seus valores e fazer parte do seu propósito. Fazer parte do propósito. Quando a gente começa os nossos anos, nosso ano assim, a gente tem vários planos, né? Não sei quem já quebrou os planos para 2024, mas quem está em maio já foi do saco, né? Planos. Seguir a Cristo é ter como plano de vida fazer a vontade do Pai. Viver segundo os valores do reino. Esse é o nosso propósito. Então a gente não fica traçando plano fora do propósito. Todos os seus planos fora do propósito se frustram. Todos os seus planos fora do propósito se frustram. Porque tudo que você construir, por maior que seja, fora do propósito, vai ser uma maldição na sua vida. Tudo. E se for grande, vai ser uma grande maldição na sua vida. Tudo que a gente constrói fora do alicerce do propósito eterno de Deus é maldição na nossa vida. Não acumula plano, conquista fora do propósito e da vontade de Deus. Isso vai dar ruim para você. E quanto mais certo der, pior será. Como Jesus diz, grande vai ser a sua ruína. Porque você construiu uma mansão numa ilha que vai afundar. Não constrói. Constrói sobre a rocha eterna que vai permanecer. Ser cristão, Billy Graham disse, é mais do que apenas uma conversão instantânea, momentânea, como fala? Passageira, emocional. Você falou o quê? Emocional. Olha, ele falou emocional. É um processo diário pelo qual você cresce cada vez mais como Cristo. Maturidade. Sabe o que muita igreja hoje está prometendo? Instantaneidade. Só que a caminhada com Cristo não é instantânea. Seguir a Cristo, a decisão de seguir a Cristo é única. Acontece. Mas o processo de transformação, ele é contínuo. Então Levi, gente, nossa, ele vai ter um monte de coisa que o Levi vai ter que ser transformado. Aqui é só o começo, mas ao longo da caminhada dele, ele vai ter que sofrer, literalmente sofrer. Levi, se eu não me engano, ele é um seguidor de Jesus e depois ele vai morrer, ele vai ser martirizado, que é o mesmo que escreveu Mateus. Escreveu Mateus aqui, ó. Mateus.
ele, se eu não me engano, ele morre. Eu esqueci o nome dessa morte. Esquartejado. Esquartejado. Do Levi que nós estamos encontrando aqui hoje, pro Levi que vai morrer esquartejado, tem uma caminhada aí. Acho que é esfolado, né? Aquele esfolado. Segunda tradição. É esfolado? Esfolado. Esfolado. Gente, os discípulos... Não tem. Os discípulos morriam queimados em fogueira, tocha humana para iluminar a cidade. Os discípulos morriam degolados, crucificados, esquartejados, lançados aos animais, a leão, onça, para divertimento dos outros. Para chegar aí, vai uma maturidade. Você acha que está pronto? Vai uma caminhada, vai uma evolução, vai um desenvolvimento. Para mim, aliás, eu queria que você colocasse para você depois, na sua mente, no seu coração. E para você, o que é seguir a Cristo? Para mim, seguir a Cristo é encontrar o amor para a minha vida toda. Para mim, seguir a Cristo é encontrar perdão para todos os meus pecados. Para mim, seguir a Cristo significa encontrar cura para todas as minhas misérias. Para mim, seguir a Cristo significa me tornar um ser humano de verdade. Ser humano segundo o homem Jesus Cristo. Para mim, seguir a Cristo é deixar de ver Deus como estranho e aprender a ver Deus como um Pai. É deixar de ver o outro como inimigo e ver o outro como irmão. Seguir a Cristo é deixar de ver a mim como pecador e ver a mim mesmo como santo. É difícil, porque eu tenho familiaridade comigo. Se eu tiver intimidade com a minha verdadeira natureza, eu vou ver que eu sou santo. Se eu tiver familiaridade comigo, eu vou ver que eu sou pecador. A gente precisa aprender a ser íntimo da nossa verdadeira natureza e não familiar com a nossa velha. Às vezes a gente é tão familiar dos nossos pecados que a gente começa a se enxergar como pecador. Sabe o que eu acho mais maravilhoso na Bíblia? Que a igreja de Corinto, que era a igreja mais safada que tinha, o bom não tem muita religiosidade, é isso, né? Você fala. A igreja mais safada que tinha, a igreja lá de Corinto, quando Paulo vai escrever para ela, e vai escrever apertando mesmo os caras, ele começa assim: aos santos em Corinto. Sabe por que ele fala aos santos em Corinto? Porque ele tem intimidade com a verdadeira natureza de quem eles são. Deixa eu lembrar quem vocês são, para falar do que vocês estão fazendo, para mostrar que o que vocês estão fazendo não revela quem vocês são. Santos. Você, meu irmão, é santo. Você, minha irmã, é santa. Esses pecados com os quais você convive não refletem a verdadeira natureza de quem você é. E aqui eu queria que a gente encerrasse lendo os próximos versículos, porque aqui acontece algo muito especial. Durante uma refeição na casa de Levi, versículo 15, muitos publicanos e pecadores estavam o quê? Comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Muitos o quê? Publicanos e pecadores. Quando os mestres da lei, aí depois eu... Gente, Jesus estava, ele não estava só, não é tipo, o Levi seguiu Jesus, e aí depois que acabou ele falou: então Levi, ó, a gente se vê amanhã? Fechou, tchau, até semana que vem. Não, ele foi na casa do Levi e ele comeu na mesa do Levi, e não estava só Levi lá, estava toda publicanaiada, que aí o Levi, quem que é o contato do Levi, gente? Ô Levi, chama os seus amigos lá, falou, beleza,
Pode deixar que eu chamo o pessoal lá que eu tenho aqui no meu grupo. Grupo do publicano. Eu tava lá, os grupos publicanos assim, ó, hoje tem um jantar aqui, ó, tem um pessoal. E aí, gente, publicanos e pecadores, e a Bíblia faz questão. Eu acho que na Bíblia do Mateus estava sublinhado, negrito, caixa alta, publicanos e pecadores comendo à mesa com Jesus. E por que isso é tão importante? Para nós, comer com alguém, você vai num café e você come com uma pessoa, já tudo certo, você pode comer com qualquer um. É um negócio, você pode fazer um negócio. Para um judeu, comer com uma pessoa significava ter íntima comunhão, identificação. Eu sou como você. Você é como eu. Ser um com o outro. E aí que pegava. Sabe por quê, gente? Jesus não é igual a um pecador, certo? Porque ele não é pecador. Mas Jesus se identifica com pecadores. Jesus não tem comunhão com o pecado, certo? Mas Jesus tem comunhão com o pecador. Mas essa comunhão aqui, ele já, no final, ele já expõe. Já põe, isso aí é o ponto. Porque a comunhão com os pecadores não torna Jesus um pecador. A comunhão com os pecadores torna os pecadores com Jesus. E aí, Eu não sou doente. Eu sou quem veio para curar. Vocês são todos doentes aqui. E aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o ponto, na verdade? Lembra quando Jesus tocou o leproso? Não é a lepra do leproso que torna Jesus impuro. É a pureza de Jesus que torna o leproso puro. Então não é a corrupção do Levi que torna Jesus corrupto. É a incorruptibilidade de Jesus que torna Levi um santo. Isso é que é participar da mesa de Jesus. Participar da mesa de Jesus não contamina ele. Participar da mesa de Jesus purifica a gente. Participar da mesa de Jesus é para pecadores como eu e você. Mas para pecadores o que, Alberto? Você acabou de falar. Para pecadores doentes. Para quem que a mesa de Jesus não é? Só para um tipo de pessoa. Esse daqui eu acho que era um jogo de palavras, porque na verdade ninguém é tão, né? Não, então, os que acham, não é? É porque isso daí leva quem está ouvindo a um pensamento, a exorção. Quer dizer, você já faz um julgamento imediato seu. A palavra não vem para os sãos. Isso. Para o doente. Você já automaticamente já sabe que posição você vai adotar. Isso, perfeito. É isso que Jesus queria provocar. Mas tinha gente ali que não estava na mesa, estava perto da mesa. Aliás, como é que é aqui? Quando os mestres da lei viram ele comendo, eles estavam comendo na mesa com Jesus? Os mestres da lei estavam comendo? Eles passaram dali, viram os carros dos publicanos tudo estacionados, Mercedes, viram os Ferraris, Porsche estacionados ali, falou, ué. E viu o Moisésinho do Jesus também parado ali na frente, falou, ué. E Jesus come com publicano e pecador? E aí chama, os caras são tão hipócritas que eles não têm nem coragem de falar para Jesus. Ele vira para os discípulos e fala assim, ô seu mestre, ele fica se misturando com a gentalha? Um mestre dos seis, sabe qual que é a conclusão dessa pergunta? Sabe qual que é a conclusão dessa pergunta? Um mestre de vocês só pode ser gentalha igual eles. Um mestre de vocês come com publicano, é que ele para ele é igual. Ele também é isso. Porque eles estavam querendo o quê? Descredibilizar Jesus. Eles queriam descredibilizar Jesus. E isso que é fantástico. Jesus não liga para isso. Ele só fala um negócio. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
Se você vem para a mesa de Jesus pensando, eu não preciso, obrigado, eu passo. Você está rejeitando. E a graça de Jesus, ela não é perdida, mas ela pode ser rejeitada. Ela pode ser rejeitada por quem se acha demais para ela. E ela pode ser rejeitada por quem se acha de menos para ela. Mas ela pode ser rejeitada. A mesa de Jesus é para quem não entende a graça, mas por quem aceita a graça. Sei lá se a gente entende, todo mundo entende aqui. Eu não entendo. Aliás, eu desisto de tentar entender. Mas eu aceito. Eu acho que a gente entende quando a gente faz algo para ter, né? Uma Mérito. graça imerecida. Isso, como ela é merecida. Não tem como realmente chegar nesse. Você fala, meu. Não tem como. E a Bíblia fala assim: Ele escolheu os que nesse mundo são nada, são desprezados, são pobres, são excluídos, são desprezados, são traidores, são julgados, são condenados, são expulsos. E escolheu esses para que todo mundo do mundo falasse assim: ixi, se ele escolheu ele, então ele pode escolher a mim. Agora, se você fala, eu não sou como esses, eu não preciso disso, eu estou acima, eu não preciso de graça, eu consigo conquistar Jesus, salvação pelo meu próprio mérito. Não é, Jesus não está nos compensando. Aliás, gente, a gente usa essa palavra direto, né? Compensa ou não compensa? Jesus não compensa a gente. Jesus não recompensa a gente. Jesus regenera a gente. Então, obrigado. Diaconiza. Está instituído. A graça de Jesus não nos compensa, que é isso que o William está falando. Não é, compensa seguir Jesus ou não compensa? Se você ficar fazendo cálculo, a graça de Jesus vem e nos regenera. Mas ele nos convida a pensar sobre isso. Se compensa? Tem uma palavra, eu não vou lembrar ainda. Ele falou, olha, você que quer me seguir, veja bem onde você vai. Não tem uma passagem. Porque vai custar tudo. Vai custar, exato, por causa disso. Vai custar tudo. Para que no meio do caminho o seu projeto você não tenha que... Exato. Para que no meio do caminho você não fala assim, ixi, vou... Achei que fosse um vinho. É branco. Falou vinho, o William até baba ali, ó. Não é só ele, não. Estamos com o grupo certo. Né? É isso, é tudo. Seguir Jesus é tudo, porque Jesus não veio para ser um pedaço, Jesus veio para ser tudo. A graça envolve tudo, a graça encharca tudo, a graça demanda tudo. Mas quando você entrega para a graça tudo, você recebe tudo. Tudo de graça. Tudo. Quem vai herdar a terra? Os humanos. Quem recebe misericórdia? Quem entregou misericórdia. Os pacificadores. De quem é o reino dos céus? De quem é o reino dos céus? Dos pobres do espírito. Quem entrega tudo. Quem diz assim, ó, Jesus é tudo. Esse é o reino dos céus. Agora quem fica negociando com Jesus, olha, veja bem, eu te dou isso. Estou dando bastante, hein? Olha a frase que a gente fala, estou dando o meu melhor, hein? Estou dando o meu melhor. De quem é esse melhor? Meu melhor. A Bíblia não fala que Paulo dava o melhor dele. Sabe o que a Bíblia fala? Que Paulo deu daquilo que recebeu de graça. Do que nós damos para o mundo? O melhor? O meu melhor? Não é o meu melhor. Não dê o seu melhor. Dê aquilo que você recebeu de graça. De graça.
seu talento, sua vida, sua história, tudo. Receber, obrigado. Quando o paralítico mendigo chega para Pedro e fala assim, dá uma esmola. Ele fala assim, esmola não tem, mas o que eu recebi, isso eu te dou. O que é ser discípulo de Jesus? É dar daquilo que recebeu. E quanto mais a gente distribui conforme a gente recebe, mais a gente recebe para distribuir. Gente, eu estou falando sobre tudo, tá? Não é sobre dinheiro não, só. É sobre tudo. Tudo na nossa vida. A gente oferece segundo o que recebemos, de graça. Porque o que merecemos? Nada. Isso é graça. E é por isso que a gente hoje vai participar dessa mesa. A mesa da comunhão com Jesus. A mesa onde pecadores são santificados. A mesa onde impuros são purificados. A mesa do Cristo. Quem participa da mesa de Cristo? Não são os que acham que não merece, ou os que acham que merece demais. São aqueles que dizem, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Eu venho aqui, entrego a minha vida para que o Senhor possa me receber como estou. E a música que a gente cantou hoje fala isso. Vem assim como está. Qual é o currículo que precisa ter para participar da mesa de Jesus? Nenhum. Se você vem com o currículo, entrega na mão de Jesus, fala assim, Jesus, rapidinho, ó, toma meu currículo aqui, Jesus. Se não tiver só pecado, ele fala assim, ô rapaz, aqui, desculpa, mas você entregou esse currículo na casa errada. Porque o nosso currículo não tem nada que faça a gente merecer participar dessa mesa. Aí hoje a gente vai participar. Najara, você ajuda a gente? A Najara separou. Gente, a Najara, anfitriã. Mas é bonito. É a bebida.